mais nada, eu quero convidar os irmãos a estar fazendo uma oração para que a gente comece esse dia tão abençoado e que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Pedimos a Ti, Senhor, que venha nos ajudar nessa manhã, venha, Senhor, nos auxiliar, nos orientar. Pai querido, abençoa os nossos alunos, abençoa nossos professores, e nós possamos realmente, Senhor, aprender da Sua palavra. Ó Deus, que nós possamos crescer diante de Ti, Senhor, na graça e no conhecimento. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui para apresentar mais um novo trimestre, terceiro trimestre de 2022, com o tema da nossa lição, são os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nós temos como comentarista dessa lição o pastor José Gonçalves. Ele é pastor, mestre de teologia, escritor e articulista, e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Então, meus irmãos, será um tema muito importante para nós. Nós teremos lições valiosíssimas para os nossos dias e nós vamos aprender sobre esse tema, sobre as sutilezas de Satanás nesses ataques contra a igreja. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo ao nosso redor e nós vamos no decorrer dessa lição, vamos estudar sobre esse assunto, sobre esse ataque a qual nosso adversário, o diabo, Satanás, tem feito contra a igreja e dessa forma que ele tem usado, dessa forma sutil, de uma forma perspicaz, de uma forma, às vezes, que as pessoas não estão percebendo. E no decorrer das lições dessa lição, nós estaremos estudando sobre esse assunto tão importante. E a lição de hoje, essa primeira lição, é uma introdução a toda a nossa lição, que é o tema dessa lição, é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós vamos estar fazendo agora, irmãos, a leitura do nosso textuário, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que assunto tão importante. A nossa verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Todos nós estamos convocados para essa batalha. Vamos ler também agora, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então é sobre este assunto que nós vamos estar estudando hoje. Nós estaremos estudando junto com o nosso pastor Aguinaldo, vai estar ministrando esta aula agora. Por isso que eu quero convidar você, fique conosco até o final, para que você seja enriquecido com essa palavra tão poderosa, com esse ensinamento tão maravilhoso que nós estaremos aprendendo nessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2022, nessa lição tão maravilhosa. Fique conosco até o final. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizendo a alegria de mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, nesta feita, iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor.
Vamos adentrar a nossa primeira lição, que nós vamos começar falando sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós observamos que Satanás ele sempre lutou contra para que a Igreja de Deus ela não viesse, né? Mesmo antes do seu nascimento, tentando barrar, né? Lutar para que a igreja não nascesse. Mas Deus, ele é maior, tem seus propósitos, né? Tentou matar o Filho de Deus, Jesus, né? Para que a igreja não nascesse. Mas nosso Deus, ele é maior. Nós vamos ver sobre os ataques que acontecem à igreja, ou melhor, sempre aconteceu, né, ao povo de Deus, ao povo que é escolhido, ao povo que é chamado para, como falamos, né, para tentar destruir, acabar, exterminar com a igreja. A gente pode ver isso. Satanás, ou melhor dizendo, tem uma palavra chave nossa aqui que fala de sutileza, né? Então o inimigo ou adversário, ele jamais vai chegar mostrando realmente o que ele é, ou quem ele é. Ele vai tentar aos poucos introduzir a sua filosofia dentro da igreja, causar alguma coisa, algum dano para que as pessoas percam o foco, percam o objetivo. Mas a gente pode ver na palavra de Deus que a sutileza do inimigo, ele começa de mansinho, né? E a gente vê hoje tantas coisas acontecendo, ou como já aconteceram, falando dos nossos dias, tantas coisas entrando dentro da igreja, e a gente está vendo hoje uma normalização de comportamentos e práticas contrária à fé cristã, ou contrária àquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia ensina, e a gente está vivendo nesse tempo, ou porque não dizer, né? Isso já vinha acontecendo, mas está mais atual nos nossos dias, porque até a Bíblia diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, ou perderia o ânimo, perderia o foco, perderia a vontade de servir a Deus, ou achando que servir a Deus é de qualquer forma, de qualquer maneira. Hoje a gente vê muitas pessoas, cada um querendo colocar o seu entendimento, querendo colocar a sua forma, o seu jeito, mas nós aprendemos na palavra de Deus, né, que a forma correta, ou que nós temos que observar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos dá a direção, é aquela que nos mostra o caminho, e com certeza, se nós atentarmos para a palavra de Deus, ela vai nos levar até Deus, né? Pois é o que nos guia, o nosso guia é a palavra de Deus. E nós temos que ver e entender, como falam, o diabo ele é sutil, ele age com sutileza. Mas o interessante de tudo isso, que nós podemos ver que Deus, ele nunca deixou o seu povo sem um alerta ou sem um aviso. Deus sempre avisou o seu povo, né? Ou sempre manteve o seu povo alerta, pois nós servimos um Deus que conhece todas as coisas, né? Deus, ele alertou, advertiu o povo, né, sobre tudo isso que ia acontecer lá no Antigo Testamento. Deus sempre alertava os povos, né, os reis, sobre esses ataques, né?
pessoas em grupos, individualmente, Deus sempre falou. Então, nós temos esse importante, né? Podemos dizer assim, Deus como aquele que alerta-nos sobre essa sutileza, sobre esses ataques. Então, podemos ficar tranquilos que, se nós observarmos a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, Deus alertou o seu povo. Também no Novo Testamento, lá Paulo a Timóteo, né, dizendo um alerta. Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dizia, né, dava à igreja, dizendo: o Espírito Santo diz, né? Então a palavra de Deus, ela nos alerta. Deus alertando o seu povo, colocando o seu povo alerta, né, para que nós não possamos cair nessas armadilhas ou nessas sutilezas do diabo, que vem tentando exterminar a igreja, acabar com a igreja, minar a igreja. Mas que possamos estar alerta, que possamos estar atentos à palavra de Deus, né? Que nós possamos estar atentos também como diz Paulo aqui, né, o Espírito Santo. Ele diz, né, atentos à voz do Espírito Santo, para que nós não possamos cair nessas armadilhas ou nessa sutileza do inimigo aí, que vem tentando destruir a igreja. Então, nós entendemos também que, por se tratar de ataques, de ameaças, nós podemos ver que a igreja já está numa reta final, né? Pois nós, observando a palavra de Deus, desde que, ou do seu nascimento, né? Pedro ali já dizendo que estava vivendo, né, os últimos dias da face da igreja na terra, lá quase ou mais de 2000 anos atrás, né? Ele já, a partir do derramamento ali do Espírito Santo, aonde nós sabemos que nasceu a igreja, né? A partir dali a igreja começou a expandir, a crescer, a se multiplicar. Então, daquele dia para frente já começou os últimos dias, ou Pedro já entendia que era o último dia da igreja na face da terra. E nós, após mais de 2000 anos, né, já podemos dizer que nós já estamos mais perto, né, ou na reta final da igreja na face da terra. Ou melhor dizendo, como nós vemos aqui o escritor dizendo na lição, né, estamos já na última volta da igreja aqui na face da terra. Então é momento de nós despertarmos, de nós acordarmos, né, como a Bíblia diz, né, desse sono, entender o real propósito da igreja e nos colocarmos, né, como igreja de Deus, como um povo que realmente está fazendo a vontade do Senhor, pois daqui a pouco Jesus vai voltar. Então, e o inimigo, sabendo disso, entendendo que, lógico, ele sabe, né? Não sabe o dia, mas ele também tem esse entendimento que a igreja já está vivendo os seus últimos dias. Então, por isso ele está lançando todas essas coisas, ou começou já lá, como disse, desde o nascimento da igreja, os seus ataques. E hoje, mais ainda, né? Mas nós vamos ficar firmados na palavra de Deus, né? Olhando para Jesus, né? E com certeza nós vamos ser mais do que vencedores. E hoje tá difícil, né? As pessoas com seus comportamentos, com as suas ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então, nós estamos vivenciando tudo isso aí, né? Como disse agora há pouco, né? Por se multiplicar a iniquidade, ou por se multiplicar o pecado. Então, isso também é uma dos alertas, né? De que Cristo está perto para buscar a sua igreja, que a igreja está perto
do arrebatamento é uma das coisas que apontam, que mostram também que a igreja está prestes para ser arrebatada. Então, que nós possamos ficar alertas, né? Pois Cristo, ele já nos deixou o seu povo lá atrás alerta, e hoje mais ainda, né? Nós temos que ver, entender. Às vezes nós olhamos determinadas coisas, isso aí é normal, o que tem, né? É desse jeito mesmo, é assim, os tempos agora são outros, né? Os pensamentos agora são outros, né? Muita gente pode estar pensando dessa forma, mas não, vamos analisar a palavra de Deus, vamos olhar para a palavra de Deus, pois sabemos que muitos podem estar com esse pensamento, né? Agora a vida é outra, né? Agora é outra forma, mas não, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. O que ele pediu, exigiu lá atrás, ele exige hoje e continuará exigindo da sua igreja, que nós possamos estar alerta contra estas sutilezas de Satanás nesta reta final. E o segundo ponto vai falar a natureza do ataque, né? Aonde acontecem esses ataques, ou de que forma acontecem esses ataques. Primeiro, né, o ataque, ele é de natureza espiritual. Então começa no mundo espiritual, tanto que em Efésios 6:2 está lá, né, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais, né, da maldade. Então o inimigo, ele é sutil, ele age na esfera espiritual, porque a Bíblia diz aqui, né, que espíritos enganadores, né, espírito que entra, que atua no nosso meio, se nós não tivermos esse cuidado, a gente pode estar sendo enganado, né? Achar que determinado movimento, lá é Deus que está usando, é o Espírito que está agindo. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse alerta, né? Pois ele age nessa área espiritual, né? Começa esse ataque aí, não é um se opor contra o outro, não, mas é na área espiritual. Então nós temos que estar com o nosso espírito forte, atentos a esses ataques, né? Observar a palavra de Deus, atentar, fazer prova se realmente, né? Porque o Espírito Santo ou Deus não engana ninguém, né? Se nós estivermos ligados, se nós estivermos fortalecidos, com certeza a gente vai saber, vai entender, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos alertar, ele vai nos realmente, né, mostrar se realmente estamos no lugar certo, fazendo o que é certo, pois estamos diante da palavra de Deus. Então, primeiro, o ataque é espiritual, e segundo, o ataque é de natureza moral. O apóstolo Paulo faz referência, né, a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. A gente pode ver, né, o inimigo, ele tem os seus meios, né, tem as suas formas, tem os seus agentes, né, pessoas hipócritas, falsas, mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas que manipulam as pessoas, então tentam influenciar as pessoas, né, agir nos seus, de forma a se comportar. A Bíblia diz, né, que Deus, ele vem buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. O que é isso? Né? Um povo que realmente
se comporta de uma forma que, primeiro, agrada a Deus, né? Primeiro, depois que faz a sua vontade. E aqui, essas pessoas podem até estar falando de Deus, mas a sua real intenção é enganar, né? Como diz aqui, hipócritas, pessoas que não têm a verdade consigo, né? Tentam desviar o foco das pessoas, agindo o quê? Moralmente. Pessoas até que aparentemente são servos de Deus, pregam a palavra de Deus, mas o seu foco não é esse, né? Então que nós possamos estar com a verdade, que é a palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus. Nós devemos andar com Jesus, né? Da forma que nós recebermos, né? Ficarmos o quê? Se nós estivermos ligados em Deus, olhando para Jesus, porque muitos hoje param, né? Ou porque muitos hoje mudam a sua forma de pensar, a sua forma de agir, porque às vezes dão ouvido a essas pessoas, a esses, podemos dizer aqui, né, falsos mestres, ou dão ouvidos a pessoas que tentam manipular a palavra de Deus. Nós sempre dizemos e falamos, nós temos que olhar, né, para Jesus. E a Bíblia diz, né, olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Nós temos que estar arraigados em Jesus, né? Nós temos que estar edificados, né? Nós temos que estar firmados na forma que nós fomos ensinados, que é a palavra de Deus. Que se a palavra de Deus estiver lá plantada, né, nos nossos corações, com certeza nós vamos estar edificados, nós vamos estar solidificados na palavra de Deus, que olhando para Ele, com certeza, nós vamos continuar marchando, né, triunfando, pois, na outra forma, né, o inimigo não vai ter o que fazer, porque nós estamos firmados em Jesus, arraigados nele, edificados, ou na forma que nós fomos ensinados. Porque se nós tivermos convicção daquilo que nós fomos ensinados, da maneira que nós aprendemos, pode vir alguém falando o contrário, que a gente vai ficar com a palavra de Deus. É esta que nós temos que estar firmados, pois é dessa forma que nós vamos estar vencendo, né, contra esses ataques, contra essas sutilezas do inimigo, ou contra esses homens, né, que vêm tentando tirar o foco, desviar o foco da igreja, ou desviar o foco daqueles que querem, ou daqueles que servem a Deus, desses agentes de Satanás. Então que nós entendamos que a natureza primeiro é de ordem espiritual, o ataque, né? E depois é de natureza moral. Então ele tenta fazer com que nós desviamos do nosso foco, do nosso objetivo. E o terceiro ponto vai falar, né, aonde acontecem os ataques. Primeiro, esse ataque acontece na esfera religiosa. Como diz, né? Não é lá fora, acontece dentro da igreja mesmo, né? Que Paulo diz que nos últimos dias, lá em 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias aconteceria o que? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quem? A homens mentirosos, né? A falsos ensinadores. E esse ataque é dentro da igreja. Então são essas pessoas que saem do nosso meio, que agora eles começam o quê? A dar lugar ao inimigo e a ser usado, né, por ele. Agora estão a serviço
deixa de acreditar na fé e agora passam a dar ouvidos a Satanás. Se torna o quê? Um agente de Satanás, tentando tirar do meio da igreja aqueles que estão firmados, aqueles que estão edificados, se tornam agentes. Mas Deus, ele é maior, né? Esses são o que? É o principal inimigo do evangelho. Eles vêm da onde? Eles vêm de dentro da própria igreja. Então é o que? Pessoas que estavam conosco, que viviam conosco, que participavam da mesma comunhão, da mesma fé, agora dão ouvidos a espíritos enganadores e passam o que? A ser agentes do inimigo, tentando tirar aqueles que estão dentro da igreja, se tornam inimigos, né, do evangelho, né? São os principais inimigos do evangelho dentro da própria igreja. Então, que nós possamos estar alertas, né? Que nós possamos estar firmados na palavra de Deus. Então, é o que estamos dizendo, né? As sutilezas do inimigo. Então, se ele viesse com alguém lá de fora, talvez ficaria mais difícil, né? Mas ele usa pessoas de dentro da igreja para tentar o quê? Desviar aqueles que estão dentro da igreja. Então, que possamos estar firmados, né? Que isso começa dentro da igreja. Então, até o escritor diz aqui que não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram o quê? Inimigos da igreja. Certamente nós conhecemos alguém, né? Que estavam no nosso meio, que viviam conosco e agora estão lutando contra nós, né? Estão lutando, fazendo que a gente desvie do nosso foco, do nosso pensamento. Mas, mais uma vez eu repito, né? Vamos olhar para Jesus, né? Vamos atentar para a palavra de Deus. Então, primeiro, na esfera religiosa, acontece dentro da igreja. Segundo subtópico vai dizer, o ataque também acontece na esfera social. Satanás, ele atinge de que forma? A gente está vendo hoje tanta coisa a acontecer, né? Lá atrás não, né? Mas hoje Satanás está tentando o quê? Atingir a família, na esfera social. Paulo diz, o que está fazendo, né? Pode ser visto lá em 1 Timóteo 4,13, né? Proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Está tentando destruir a família. Tantas coisas nós estamos vendo hoje, tantas leis surgindo, né? Contra o casamento, ou leis aprovando o casamento do mesmo sexo, tantas coisas. Tem como uma família surgir daí? Não tem. Então, tudo isso é para quê? É para desviar o nosso foco, desviar a nossa atenção, ou porque muitos hoje, muitos estão o quê? Conformados com essa situação, achando que está tudo normal, que está tudo certo, que é assim mesmo, né? Que é dessa forma. Mas tudo isso é a artimanha do inimigo, é a arte do inimigo, tentando fazer com que a igreja pare, com que a igreja não avance, mas que nós possamos estar alertas, né? Que nós possamos estar atentos e entender que nós estamos sob fogo cerrado, né? Nunca a igreja lutou tanto, ou tem que lutar tanto, né? Para que isso não prossiga, para que isso não prevaleça. Mas, com certeza, Deus, ele é maior nas nossas vidas, né? Que o inimigo, ele não possa ter poder, né? Para destruir a família. E ele se torna o quê? Famílias fracas, igreja fraca. Não é assim? O
que está aqui na lição. Então, se ele atingir a família, se ele colocar lá o desânimo na família, se ele colocar dúvida na família, porque aonde começa a igreja? A igreja começa em casa, é a nossa família, é no nosso ambiente familiar, esposo, esposa, filhos. Mas se ele enfraquecer a família, a igreja também vai ficar fraca, né? Se causar ou se colocar o desânimo lá, é fato, né? Vamos supor, uma família tem 10 pessoas, né? Essas 10 se enfraquecem. Já não vão mais à igreja. A outra da mesma forma. Então ele vai se colocando desse jeito. Mas que, mais uma vez, né? Vamos falar que nós possamos estar atentos à palavra de Deus, né? Observar a palavra de Deus. Então, primeiro ele ataca na esfera religiosa, são os que estão dentro, que são os principais inimigos da igreja, e depois na esfera social, que é o que? No âmbito da família, tentam de todas as formas exterminar a família, aprovando, como já disse, casamento do mesmo sexo, tentando aprovar o que? O aborto, tantas outras leis que estão surgindo que Deus, ele não aceita, que Deus, ele rejeita práticas contrárias à palavra de Deus, né? Vai em confronto à verdade, em confronto com a palavra de Deus. Mas vamos estar atentos, né? Vamos estar alertas contra essas práticas, né? Contra esses falsos ensinadores, né? Contra esses que estão tentando minar a igreja, né? Acabar com a igreja. Mas o interessante de tudo isso é que nos conforta em que Jesus disse, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, contra aqueles que estão solidificados, né? Contra aqueles que estão realmente arraigados ou firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar firmes, nós vamos estar fortes, nós vamos estar fortalecidos, nós vamos ter força para lutar contra esses ataques, né? Contra essas leis, contra essas coisas que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas, com tudo isso, contra todos esses ataques, Deus, além de alertar, além de nos mostrar, né? Falar por intermédio da sua palavra, por intermédio dos profetas, mas Deus também, ele não deixa a sua igreja desprotegida, né? No quarto ponto aqui, nós vamos ver e entender que Deus, ou que a sua igreja, Deus deixa ela protegida. De que forma? Deus nos dá armas para o quê? Para lutar, né? Contra essas forças, contra essas hostes espirituais. E a primeira arma que nós temos à nossa disposição, que Deus coloca para que nós possamos lutar, é a palavra de Deus. Então nós combatemos tudo isso de que forma? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura, as Escrituras. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento, que nós temos o entendimento, jamais nós vamos errar, jamais nós vamos perder o nosso foco. Paulo, ele deixa claro aqui, né, nos expõe essas duas importantes ferramentas que nós podemos usar, né,
para o quê? Para neutralizar os ataques do diabo, que é a palavra de Deus e a oração. Então, nós temos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que? Ela é a espada, né? Ela é a espada, ela é escudo, ela é alimento, ela nos protege. Então, nós temos a palavra de Deus nos nossos corações. Não há dúvida que o maligno tem o que levado vantagem sobre muitos cristãos. Por quê? Porque esses não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. O que é? Falta o quê? Falta o conhecimento. Falta o quê? Falta estrutura. Falta base, né? Para estar lutando, né? Então, facilmente o inimigo vem e tira a palavra do coração dessas pessoas. Tanto que Jesus disse, né, que nós temos que construir a nossa casa na rocha. Está o que? Solidificada na rocha. Então, que nós possamos conhecer a palavra, né? O conhecer o Deus, estar meditando na palavra de Deus. Nós nunca podemos achar que já sei tudo, né? Já aprendi tudo. Não. Deus tem sempre algo para nos mostrar, para nos falar, que nós possamos ficar com Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou que nós continuamos com esse desejo, com essa vontade de estudar a palavra de Deus, né? De conhecer o que está dentro da palavra de Deus, para que nós não possamos ser o quê? Uma presa fácil. A partir do momento que nós temos o conhecimento, nós não vamos ser enganados. Então, primeiro, arma, a palavra de Deus. Segunda arma é a prática da oração, é a oração. Essa é uma ferramenta que o apóstolo nos diz, né? O qual já nos referimos antes, é a oração. E eu pergunto, né? Qual é o culto menos frequentado, né? É o culto de oração. Por quê? O inimigo, ele sabe que o crente que ora, tem até um louvor aqui, um corinho que diz, né? O crente que ora, ele tem vitória, né? Ele alcança a vitória. Ele recebe de Deus forças, né? Para prosseguir, para continuar. Então o inimigo vem, não que a gente seja saudosista, mas os tempos atrás aí, os cultos mais frequentados era o culto de oração, culto de ensino da palavra de Deus. E hoje a gente está vendo ao contrário, que os cultos mais com frequência são os cultos de ensino da palavra de Deus e os cultos de oração, que nós falamos aqui. Primeira arma é o conhecimento, é você estar ciente da palavra de Deus. E a segunda arma é a oração. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar o quê? Desviar o nosso foco, para que nós não venhamos ao culto de ensino, para que nós não frequentamos aos cultos de oração, para que nós não oramos, mas que possamos, irmãos, estar atentos às sutilezas do inimigo, né? Que nós possamos solidificar a nossa vida, né? Estar atentos, estar aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, estarmos orando, né? Arma importante, tanto que diz que nós temos que orar, né? Sem cessar, né? Estar contínua a oração, porque só aí nós vamos estar com certeza recebendo a vitória, né? Marchando para daqui a pouco encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um alerta, né? O inimigo está aí, está tentando roubar a sua fé, está tentando desviar o foco seu da verdade, né? Tentando manipular você com os seus ensinos falsos, mas que nós possamos ficar
com a palavra de Deus, né? É o que a Bíblia diz, né? Para nós encerrarmos aqui, né? Ainda que desça um anjo do céu, né? Pregando uma palavra, né? Que não seja esta aqui, que não seja a verdade, ou que não seja aquilo que nós temos a convicção que é a verdade, que é a palavra de Deus, nós rejeitamos ele e ficamos firmados na palavra de Deus e olhando para Jesus, firmados nele, que, mais uma vez eu digo, né, é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e vamos ficar firmados na palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma aula tão maravilhosa, a qual nós estamos aprendendo sobre esse tema tão importante, começando esse novo trimestre, vendo a questão desse ataque sutil, né, contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, contra as nossas vidas, né? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por essa aula tão maravilhosa, também agradecer ao nosso pastor Aguinaldo que discorreu essa lição, que Deus possa abençoar todos os nossos professores, abençoar também a vida dos irmãos que estão em casa, os nossos alunos, que Deus possa realmente aí continuar nos capacitando, nos ensinando a sua palavra. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para te fazer um convite para você estar sempre conosco os domingos pela manhã, na igreja mais próxima da sua casa, venha presencialmente participar da escola dominical, tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta, é uma bênção para as nossas vidas, para que você e todos nós, né, possamos crescer juntos através do conhecimento da palavra. Também vale aqui ressaltar, você que é membro da nossa igreja, que é dizimista, que é ofertante, você quer trazer a sua oferta, está passando aqui na tela do seu vídeo, as contas da igreja, faça a sua oferta, irmãos, é uma forma de contribuir com o reino. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai prosperar a sua vida através da sua atitude, através da sua oferta, através do seu dízimo. Isso nós temos a base bíblica para afirmar, enfim, né? Tenho certeza que Deus vai prosperar o seu caminho. Faça a oferta de coração alegre, não é por obrigação, né? Não é por força, jamais, pelo contrário, é voluntário, é com amor, é para o incentivo do crescimento da obra do Senhor, para mais vidas serem alcançadas, serem abençoadas através do ensinamento da palavra. Também quero passar aqui para os irmãos o horário de culto aqui na nossa igreja sede, que são as terças e quintas-feiras, às 19h30. Você é nosso convidado, a terça-feira é nosso culto de ensino, venha estar conosco aqui, venha aprender a palavra de Deus, as quinta-feiras também às 19h30, e os domingos às 19h, venha participar conosco, venha cultuar aqui no nosso templo sede. Nas nossas congregações, nós temos praticamente uma congregação em cada bairro, aí nas quartas-feiras, quintas e sextas, às 19h30, procure uma congregação perto da sua casa, aí no bairro onde você está, venha cultuar ao Senhor, venha participar também aqui conosco. Nós falamos da escola dominical, os nossos cultos, escola dominical os domingos pela manhã, venha também cultuar ao Senhor às quartas e quintas e sextas-feiras, e no domingo às 19h também nas nossas congregações. Você é nosso convidado especial, venha estar conosco, venha ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, é uma forma que Deus venha nos abençoar de uma forma especial. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa aula, todos os alunos, todos os nossos professores, né, o nosso professor dessa aula de hoje, que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você para fazer uma oração final, para você ter aí o resto do seu dia abençoado, né, que aquilo que nós aprendemos nós possamos colocar em prática cada vez mais no nosso dia a dia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graça. Senhor, abençoa a vida daqueles que estão acompanhando em casa, suas famílias, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos professores, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, toda a nossa liderança, abençoa, Pai, essa vida que está em casa, que realmente seja um dia abençoado e próspero, que seja um dia, Senhor, de bênção na sua presença, Pai. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.